agora no Metrópolis. Um encontro de 20 artistas com afinidades pessoais e liberdade para escolher. A regra da nova exposição do Espaço Pivô era não ter regra. Solomon Northup is an expert player on the violin. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Depois de 60 anos de relacionamento, como lidar com a morte iminente de uma das metades? Um casal de idosos gay vive este dilema no espetáculo Ou Você Poderia Me Beijar. No palco a gente acompanha a vida dos dois em 3 momentos diferentes, na juventude, maturidade e na própria velhice. Os nossos convidados fazem parte do elenco da peça, a Clara Carvalho, que está aqui no estúdio do Metrópolis, o Rony Facchini e o Cláudio Cury. Queria agradecer imensamente vocês. Já estreou há 2 semanas, é isso? 2 semanas. 2 semanas. Um texto inédito aqui no Brasil, né? Inédito. Inclusive, essa peça, o diretor Zé Henrique de Paula, do Núcleo Experimental de Teatro, ele pinçou da biblioteca do National Theatre de Londres, mas é uma peça originalmente escrita para bonecos. Para bonecos. Então, houve uma adaptação para a gente fazer com atores. Aliás, é a primeira vez que é feita com atores, é aqui, né? É. Olha só. Essa montagem. Mas que tema interessante, que tema que remete a tantas reflexões, né? Esse casal, vocês vivem esse casal, vocês Vivemos dois? esse casal. Esse casal, juntos há 60 anos, um deles está prestes a morrer. E é uma vida que é repassada. Como é que é a narrativa desse espetáculo? Conta pra gente. Olha, na verdade, a peça não lida com a morte em si. A possibilidade, quer dizer, está prestes a morrer um dos personagens. Mas a morte dele não é o tema da peça. A peça fala muito mais sobre essa dificuldade do que é um casal que viveu 60 anos juntos. O que é essa separação pré-morte? Como é que você vai embora sozinho? Como é que você fica sozinho? E aí, por causa disso, conta-se a trajetória desse encontro, desde os 20 anos, quando eles se conheceram, até o final, quando ele está prestes a se internar no hospital para definitivamente ficar lá até morrer. E quem conta essa história de uma certa maneira é a Clara, que faz a narradora do espetáculo com todos os papéis femininos, porque esse casal é interpretado por 6 atores. Com 20 anos, 2 atores, com 50 anos, outros 2 atores, e eu, Cláudio, com para mais de 70 anos, entendeu? E quem costura tudo isso são todos os personagens femininos, que quem vive todos é a Clara. Clara, que personagens são esses? Então, os personagens que eu faço são as várias mulheres que interferem nessa história. Eu sou uma mestre de cerimônias, a princípio, que é a pessoa que conta, que vai costurando essa narrativa. Mas eu sou também a empregada da vida inteira deles, a advogada que vai levando, convencendo-os a, afinal, fazer o testamento e encarar, né, esse desenlace da vida. Eu faço a enfermeira do hospital, eu faço um monte de pessoas. A palestrante, que é uma neurologista, que vai contando como é que vai acontecendo essa desagregação da memória, que tem um resgate da memória. A narrativa dessa peça, ela vai toda em busca do passado desses homens. Como é que foi esse amor, né? E é um amor imenso, é uma história de amor linda, na verdade. 60 anos. Eles são muito diferentes? Os dois? São. São. Tem um problema, o personagem que o Rony faz, o jovem, quando ele era jovem, ele era mais travado, tinha uma maior dificuldade de aceitação. O meu personagem não. E são diferentes, são bem diferentes. Isso já remete aí a uma discussão, né? Uma ajuda de
de você poder trazer o outro para a realidade dele, fazer com que o outro se descubra, né? Para assumir uma relação. A tampa é a panelinha, né? Vamos juntar os dois, um ferve, outro tampa, e que todo mundo sempre encontra, né, na vida, não tem jeito. Um teve mais dificuldade de assumir essa relação, o outro já estava mais preparado, estava querendo. Então, esse embate dos dois é uma coisa muito bonita no espetáculo. Até então, na partida iminente do personagem do Rony, quer dizer, coloca-se em discussão como vai ficar a situação do companheiro quando ele for, né? As questões legais, o aspecto legal, como é que esse companheiro vai ficar amparado. E há uma resistência ainda até essa fase da vida por parte dele em assumir uma definição dos direitos civis, do que se vai fazer para deixar o companheiro. Tem uma complexidade de uma relação que é muito longa, que é uma complexidade que acontece numa relação heterossexual ou homossexual, mas a gente tem particularidades numa relação gay, né? Lógico. E essa história, por exemplo, de legal é uma delas, que muitos casais sofrem aqui no Brasil e fora. Na peça em si, a peça se passa toda na África do Sul. Na época que a peça passa, que os dois estão se despedindo e tem essa dificuldade enorme, separar, porque assim, depois de 60 anos um casal vira uma célula só. Como você para? Como é que eu vou embora sozinho? Como é que você fica sozinho? O que sou eu ali? Como é que eu sou? Mas assim, do outro lado eu não sei o que tem, mas não me interessa, eu vou sozinho, vem comigo, né? Ou você que vai ficar sozinho como, né? Então, mas mais do que isso, assim, nessa época da peça, como já tem na África do Sul, os homossexuais têm o direito legal, a separação, até casamento. Né? Mas a peça retrata mais do que isso, porque, por exemplo, a minha dificuldade, que é o personagem que vai morrer, ele está com problema de memória já, de não sei se é Alzheimer, isso a peça não especifica, mas ele está começando a perder a memória, o esclerosamento natural da idade, inclusive, para saber como é que tem que ser as coisas, né? E só a partir do momento que ele lembra toda a trajetória da história de amor deles, né, é que ele consegue em si falar, tá bom, eu vou assinar esses papéis e eu vou me internar no hospital para morrer. A gente não tem muitos personagens no teatro, no cinema, que tem essa abordagem, principalmente do casal gay, dos velhos, idosos, difícil, muito raro. É a primeira raro, vez que né? eu vejo e ainda isso. Esse recorte, né? Esse recorte eu nunca tinha visto, é uma novidade, assim, esse recorte de um amor até, assim, exclusivo, porque a peça não trata de traição, de nada disso, é um amor mesmo de uma pessoa pela outra, que atravessou 60 anos. Vocês acham que é um assunto que tem que se discutir? Eu acho que é interessante, porque a nossa peça não é da bandeira do movimento. Poderia ser. Não é de gueto, não é isso. Não é. Não, nós não estamos falando sobre os direitos do homossexual, sobre a abertura e aceitação, porque parece que nós já passamos por uma fase 2, assim, estamos aceitos, agora vamos falar do ser humano que passa por isso, entendeu? E aí fica tudo como que, assim, uma das melhores reações que a gente teve, uma das atrizes que já trabalhou com esse grupo que nós estamos, foi assistir um dos ensaios, ela ficou muito, muito emocionada e no final a gente foi conversar com ela, ela estava até muito mexida, demorou para a gente conseguir conversar, estava convulsionada em choro e emoção. E eu perguntei para ela, você conseguiu... A peça nos parecia um pouco complexa de montar de bonecos para atores, entendeu? Mas ficou muito clara a narrativa da peça, graças a Clara também. E ela falou assim, eu estou muito assim porque essa é a história do meu avô com a minha avó. Então, para ela, não interessava se eram dois homens, poderiam ser duas mulheres. O que interessava é a história do amor. Como é que esses dois seres humanos se entrelaçam a tal ponto de não conseguirem se separar. Adriane, a peça emociona muito o público. O público sai realmente emocionado. Quando termina o espetáculo, você vê aquelas pessoas em lágrimas mesmo. Mas é bom ir para o teatro para a gente pensar e para ter esse tipo de emoção, né? É engraçado porque a linguagem do espetáculo ela é fragmentada, ela é uma linguagem muito sofisticada, as peças moderna, vão ser muito muito moderna, bem moderna. Né? E ao mesmo tempo ela é muito lírica, muito emocional, muito, sabe, tem músicas muito lindas, né, do Michel Legrand, que são pedidas pelo próprio texto. Então... que lindo. Você está falando aí que não tem a bandeira gay, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, tem a bandeira gay. Assim, o teor da peça não é do movimento gay. Tá. É sobre uma história de amor de dois personagens gay. Tem a bandeira gay, sim. Porque eu ia dizer para você assim, você fazer esse tipo de abordagem
é de alguma forma. Não, a bandeira está na porta, não é isso. Totalmente, é uma Não é? atitude política É uma também. atitude Não, política. eu acho que é legal porque é a primeira vez. Então nós já estamos agregando de uma maneira maior. Exatamente. Sabe? Em vez de ser Rony. só o que nós já estamos conquistando. Porque eu falei isso outro dia, eu não sei se posso estar até incorreto assim, mas eu acho que o espaço que o gay está conquistando no Brasil já não é pequeno. Sabe, as lutas são enormes, atualmente tem muita coisa contra, mas nós conseguimos. Eu moro do lado da Avenida Paulista, eu ando na Avenida Paulista todo dia, eu vejo muitos casais de homossexuais abraçados, se beijando e de mão dada, que eu acho que assim, não sei se significativo, talvez sim. Mas eu acho assim, o que o movimento já conseguiu não é pouco. Não é pouco. Então, o que nós temos agora, nós estamos aumentando esse pouco, sabe? Sabe que, pesquisando na internet, eu vi uma série britânica que é maravilhosa, Vicious, e você assistiu já. Queria colocar um trechinho dessa peça com 2 atores maravilhosos. Isso é simbólico e é muito legal, né? Eu acho assim, porque se você pensar que na Inglaterra... A gente tem algumas imagens aí da peça para você dar uma olhada. Na Inglaterra, que tem Laurence Olivier, que tem o... Alec Guinness, tantos atores sensacionais. Hoje em dia, dos 5 maiores, são esses 2 que estão na série, que é o Ian McKellen e o Derek Jacobi. Sabe, eles se proporem a fazer uma série sobre um casal que está casado há milênios também, como é o da nossa peça. Só que eles estão pegando só pela ideia do cômico, né? Exatamente. E fazerem isso de uma maneira tão divertida e tão popular, porque eu acho que isso é a única coisa que está faltando realmente para a gente inserir na sociedade a questão do gay. Nós não precisamos mais nos fechar em espaço, e nem as peças, e nem os filmes, e nem... o Wagner Moura acabou de fazer, o nosso maior ator do cinema brasileiro, está fazendo um personagem que passa por uma experiência gay, um filme bombástico em Berlim agora. Quer dizer, quantos Oscars já não foram ganhos por atores que se propuseram a abrir, né? Beijo da Mulher-Aranha. O Colin Firth, naquele filme lindo. Então, assim, a temática Moore. gay, eu acho que O direito de amar. dos corajosos sempre foi uma coisa que abriu para grandes interpretações, né? Tá. Mas eu acho que agora nós estamos deixando que ela entre na sala da casa das pessoas. Muito bem. E eu queria agradecer a vocês. Imagina. Eu queria um minutinho só, Adriana, para citar o nome do resto do elenco que faz a por peça favor, com a gente. por favor. Além da Clara Carvalho, do Rony Facchini, de mim, nós temos o Marco Antônio Pâmio, o Rodrigo Caetano, o Tiago Carreira e o Felipe Ramos. A direção é do Zé Henrique de Paula e a direção musical maravilhosa é da Fernanda Maia. E essa peça traz a Fernanda Maia fazendo a trilha sonora ao vivo do espetáculo. Que maravilhoso. Todos convidados, então. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Metrópolis, Prazer foi viu? todo nosso. Obrigada. Que legal, que papo bacana. Este final de semana, o último antes do Carnaval, São Paulo estará em festa nas ruas. Diversos blocos desfilarão do centro até a Vila Madalena, outros bairros da cidade. Entre eles tem, Bangalafumenga, é bom, né? O Bloco do Sargento Pimenta, os acadêmicos do Baixo Augusta. A programação completa da Folia na cidade está no site da Prefeitura. Enquanto você monta a sua agenda de folião, Metrópolis faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Eu quero voltar, meu corpo na rua. Hora de cinema, hora de Cunha Júnior e seus destaques. Época de pré-Oscar, né? Os filmes bons, assim, vão se sucedendo. Todo fim de semana tem bons filmes para a gente assistir. É, né? É, exatamente. Por exemplo, 12 anos de escravidão já estreia agora nesse final de semana. Olha só. E é um ótimo filme para as pessoas assistirem, do Steve McQueen, né, que já tem um nome, é um cara respeitado. Para quem não conhece, Shame é uma referência, é uma das referências do Steve McQueen. Esse filme é baseado em fatos e é muito triste saber disso. Realmente aconteceu e quando a gente vê o filme e sabe que tudo aquilo aconteceu, é difícil, sabe? É muito difícil. Porque é um cara em 1841 que vive em Nova York, ele é livre, ele é negro, ele é livre, só que ele é sequestrado, é levado para o sul dos Estados Unidos, lá ele é feito escravo e passa por todas as humilhações
possíveis e coisas muito desagradáveis para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Né? E esse ator é muito bom, eu não conhecia. O nome dele é Chiwetel Ejiofor. Ele é britânico, o que faz o papel principal. E ele está incrível. Também quem está incrível que faz uma pequena participação, mas daquelas pequenas participações que fazem a diferença, é uma atriz chamada Lupita Nyong'o, que já ganhou, inclusive, e é a principal possibilidade para ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Olha, é um Bom ótimo filme, né? Cunha, eu acho que esse contraponto dele ser livre, se tornar escravo, torna as coisas ainda mais difíceis. Muito. Isso é meio louco que eu vou falar. Eu me imaginei alguém me tirando daqui agora e me escravizando. Não é isso? É muito louco, É muito né? louco. Ele ficou 12 anos passando por isso. Mas é um filme forte, mas é um belo filme. Né? Fortíssimo candidato, inclusive. Clube de Compras Dallas, é outro filme forte também, que trata de um tema difícil e que mostra um ator que há pouco tempo a gente conhecia só por comédias românticas, né? Mostra que aqui veio, né? Que é o Matthew McConaughey, né? Que emagreceu 25 quilos. É impressionante a transformação. A transformação. Isso a academia gosta muito, né? Mas é impressionante. Ele emagreceu para fazer um cara que é um cowboy, eletricista, que é HIV positivo em 1985, quando ainda a AIDS estava matando muita gente, né? Então ele começa a se tratar com AZT e ele sabe que existem outros tratamentos alternativos e que tanto os médicos como a indústria não estava querendo passar para ele. Então o que ele faz? Ele pega os remédios que ele acha que são alternativas saudáveis para essas pessoas que estão doentes e ele começa a vender junto com essa transexual aí, que é feito pelo Jared Leto, que já foi premiado também e que possivelmente também vai levar o Oscar de melhor ator coadjuvante. Olha a sua aposta. Isso é uma aposta, Cunha? É uma aposta. O outro filme a gente já falou aqui bastante, porque passou na Mostra Internacional de Cinema, não é? Que é o Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen. É verdade. Abriu, né? A mostra. Abriu a mostra. Você estava lá. Eu estava lá. Exatamente, fazendo matéria. E ganhou um subtítulo brasileiro que se chama Balada de um Homem Comum. O Llewyn Davis é um cantor de música folk, mas que não se dá muito bem na vida, lá nos anos 60, porque tinha muita concorrência, imagina, Bob Dylan, John Baez, etc, etc. E ele tem um relacionamento difícil com a ex-namorada, e o filme passa por aí. Claro que tem o bom humor, tem a ironia fina, né, dos irmãos Coen. E o filme ganhou o grande prêmio do júri do Festival de Cannes neste ano. Que legal. Nossa, bem que você falou, hein? Só filmão, só grandes filmes. Só grandes filmes. Esse filme aqui que a gente vai falar agora, normalmente a gente não falaria, não fazendo nenhum julgamento. É que é um filme que tem um grande espaço na mídia, né? Que seria o caso do Robocop. Normalmente a gente não falaria. Mas como tem um diretor brasileiro, não é pouca coisa, né? Chamar um diretor brasileiro para um filme de 200 milhões de dólares não é pouca coisa. No caso do José Padilha, né, que ficou conhecido no mundo inteiro, inclusive, ganhou o Festival de Berlim por Tropa de Elite. Então, vendo Tropa de Elite, os produtores acharam, esse é o cara para dirigir o Robocop. A história do Robocop, muita gente conhece, né? Um filme de 1987, que tem um cara que é ele é um policial, ele sofre um atentado, ele quase morre e aí transformam ele num meio humano, meio robô, né? Porque tentando de uma forma mais acelerada acabar com o crime nas cidades. Essa basicamente é a história. A crítica nos Estados Unidos se dividiu, achando que o filme, uns achando que o filme é bom e outros achando que o filme não é tão bom assim. Então, é aquele tipo de filme que tem que assistir para ver o que o Padilha fez, não é? Com essa história, Com essa história, que envolve um policial, um drone. E a gente vai entrevistar o Padilha, acho que sem ser nesse domingo e no outro. Oba. Então, é legal para a gente saber que tipo de liberdade que ele teve, não é? Se ele foi muito pressionado por produtores ou não, se ele teve liberdade. Então, a gente vai conversar com o Padilha
aqui no Metrópolis. Ah, Cunha Júnior, você é chique demais, né, Júnior? Muito bem, olha, depois de todas essas dicas do Cunha Júnior, é hora da gente falar um pouco de música. O novo recordista da parada Billboard, exatamente, é a banda Imagine Dragons, que alcançou 77 semanas seguidas na parada de singles com a música Radioactive, que atualmente está na 26ª posição. A marca anterior era de 76 semanas e pertencia a I'm Yours, de Jason Mraz. O Imagine Dragons toca aqui no Festival Lollapalooza, tá bom? Gostou? Dá uma olhada lá neles. A gente faz um intervalo e daqui a pouco tá de volta. Uma exposição onde todos os artistas convidados definem o que querem fazer. É assim que a Mostra Brasil, Trabalho e Amizade, aberta no Espaço Pivô, propõe o diálogo com o público. Sem tema, sem curadoria, mas com boas ideias. Como é que você chegou aqui nessa exposição? Pelo convite de um amigo. Eu fui convidada pelo Paulo Monteiro. E que me levou a convidar outra pessoa, que era o Roberto Freitas. Eu indiquei a Jaque Lerner. Um encontro de 20 artistas com afinidades pessoais e liberdade para escolher. A regra da nova exposição do Espaço Pivô era não ter regra. Acho que dá para ser lido basicamente de duas formas. Pode ser uma crítica ao sistema de curadoria, ao sistema das instituições artísticas, mas pode ser visto também como uma forma dos artistas se organizarem coletivamente para montar uma exposição. A gente está aqui diante da tua obra, né? O que você trouxe para essa mostra? Olha, eu decidi diante do espaço aqui, que é muito imperativo, assim, muito sugestivo, eu resolvi fazer uma experiência de algo que eu nunca tinha feito antes, que é um trabalho, uma pintura sobre parede, mas feito com linhas. Um trabalho que fala um pouco do desejo que as pessoas têm de reconhecimento. É um like que nasceu ultrapassado já, ele não tem contagem de quantos likes deram, é uma contagem etérea que acontece de forma abstrata, né? A escolha do nome da exposição também convida o espectador a uma reflexão. Brasil, Arbeit und Frauenschaft. Para a gente falar sobre o Brasil, para fazer uma exposição sobre o Brasil, você tem que chamar um curador alemão, ou tem que chamar um curador americano, ou francês. Tem que ter um olhar estrangeiro para falar sobre a gente. Então era uma ironia, uma piada, uma crítica, enfim. Os Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia, acabam neste fim de semana marcados por muitos protestos. Um deles foi feito pela banda Pussy Riot, que filmou um vídeo na cidade e colocou em seu canal do YouTube. É um protesto contra o presidente russo Vladimir Putin. As manifestantes afirmam que ele adotou uma atitude totalitária para a realização dos Jogos. E é com este vídeo que a gente encerra o programa de hoje. Boa noite para você e até domingo.